A gente tem destaque aqui, agora partindo para a nossa lei de acesso à informação no Brasil, e no caso um pedido que foi negado envolvendo o governo Lula, que negou aí de forma definitiva um pedido de acesso à declaração de conflito de interesses assinada e entregue pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, quando ele assumiu o cargo. A gente lembra aqui que todos os ministros, eles são obrigados a apresentar um documento desse, informando se parentes e até de terceiro grau, parentes de até terceiro grau, exercem atividades que possam criar conflito de interesse com atividades no governo. Esse documento também deve relatar atividades privadas no ano anterior à posse e também de bens e atividades econômicas que não estejam detalhadas na declaração de imposto de renda deles. A reportagem do UOL, no ano passado, uma reportagem nossa aqui mostrou que a maior parte do patrimônio de Silveira está nas empresas dele e por isso então não aparece nas declarações como pessoa física à Receita e também para o TSE. E desde então, a entrada de Silveira na política, desde a entrada dele lá em 2006, o patrimônio dele se multiplicou por 30 e alcançou 79 milhões de reais. O ministro atribuiu esse crescimento à vida empresarial que ele exerceu paralelamente à atividade política como empreendedor imobiliário, que nunca tinha sido tornada pública por ele. Ele é ex-delegado de polícia e aí a gente vai aqui para essa discussão do porquê esse sigilo aí de 100 anos, no caso, a esses documentos, né, Sakamoto? Quando a gente fala aí de sigilo de 100 anos, a gente remete muito à época do governo Bolsonaro, que Lula justamente criticou muito, né? Quando se coloca um sigilo desse, se nega essa informação aí à imprensa, Sakamoto, aumenta ainda mais a desconfiança em torno do ministro? Aumenta, Natália. Porque ao negar um acesso à declaração do conflito de interesses do ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, o governo Lula ele reforça uma desconfiança de que há um caroço indevido, né, no angu dos negócios do ministro de Minas e Energia. Caso contrário, por que não mostrar? Né? Só para, como você falou, né, reforçar, nosso colega Tiago Herdi trouxe, né, na manhã desta quinta-feira, de que o governo, né, federal, de forma definitiva, ele negou pedido de acesso a informações, citando uma previsão de sigilo de 100 anos, né? E, como você mesmo colocou, mandar esperar um século para saber se havia promiscuidade entre a vida pública e a vida privada de um membro do alto escalão da administração federal é coisa que o PT criticava sobre a gestão Bolsonaro e que Lula havia prometido não compactuar durante o seu mandato, né? Então, quando a comissão mista de reavaliação de informações que é formada por membros do Poder Executivo, diz não, né? Não, não vamos ter, não vamos dar informação, não vamos passar adiante nada, né? Vai se manter o sigilo por 100 anos, é um escárnio, né? No caso do ministro, olha, até dados da saúde pessoal do presidente, a gente cobrava isso na época do governo Jair Bolsonaro, não são totalmente pessoais, né? Tem coisa que a gente precisa saber porque diz respeito à condução de um país. Então, se a saúde do presidente diz respeito à condução de um país, a gente precisa ter informações. Se os negócios de um ministro, né, se as informações sobre os negócios de um ministro podem ser úteis para esclarecer se parte das decisões que ele toma não miram o interesse público, mas o próprio bem-estar e de seus familiares, dos seus negócios, também precisa vir a público, né? Por exemplo, suponhamos que, hipoteticamente, só hipoteticamente, o ministro e pessoas próximas a ele têm um investimento na área de gás natural, ou uma relação próxima com empresas que exploram gás natural. Uma defesa vigorosa do aumento da extração do hidrocarboneto, priorizando a extração dele em relação ao petróleo, pode indicar conflito de interesses, né? Vale lembrar que a própria Petrobras está no quadrado do Silveira. Então, para espantar tais desconfianças, ele deveria ser o primeiro a pedir para levantar o sigilo sobre suas posses e os negócios da sua família. Né? E aí, para terminar, publicidade não é apenas um dos princípios da administração pública, deveria ser abraçada por todos os atores que participam do debate econômico, até porque o silêncio, nesses casos, apenas nos faz crer que a desconfiança da informação escondida é mais barata para o ministro Silveira e para o governo Lula do que o preço que eles vão pagar diante da constatação de um conflito de interesse. Não, com certeza. E aí, então, Josias, como é que você vê essa questão aí do ponto de vista de problema de transparência? O que que a gente poderia encontrar nessa declaração aí no caso do ministro? Isso de fato um escárnio, né? Não se esperava esse tipo de coisa, né? Eu costumo dizer que o Lula, nos dois primeiros mandatos,
ele fabricava os seus próprios escândalos. No terceiro mandato, ele está incorporando à sua gestão perversões que já chegam prontas, né? A gente já estava convivendo com o Juscelino Filho, que é um ministro dono de ficha suja já certificada pela Polícia Federal, já indiciado o Juscelino Filho, ministro das Comunicações. Aí surge agora um escárnio novo, que é esse Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia, e ele foi presenteado com uma ficha top secret. Ninguém pode saber, né, conhecer detalhes da ficha do ministro. Então, o que o UOL fez, a reportagem do UOL, foi acionar a Lei de Acesso à Informação e pedir uma coisa que é básica. O ministro, quando assume um cargo, ele entrega uma declaração, é um documento chamado Declaração de Conflito de Interesses. Esse documento serve justamente para verificar se não há parentes do ministro que têm interesses a defender junto ao Estado brasileiro, se não há empresas do ministro que eventualmente possam ter algum conflito de interesse com o cargo que ele vai ocupar. Agora, para que serve esse documento se o ministro entrega e a sociedade que deveria ser informada sobre o teor do documento não pode saber o que está lá? Então, qual é a serventia desse papel? Ora, nenhuma, né? Então, é preciso considerar que essa lei de acesso à informação ela foi editada, inclusive é algo que foi sancionado pela Dilma Rousseff. Então, o governo Lula está cuspindo numa lei que foi sancionada pela Dilma Rousseff, né? E o sentido, o espírito da lei é tornar público o que é de interesse público, né? A restrição, o sigilo, é exceção. A lei foi concebida para divulgar tudo o que tem interesse público. E aí a alegação é de que há aspectos da vida privada, da intimidade do ministro nesse papelório, nesse documento, por isso não pode ser divulgado, precisa ser protegido por 100 anos. Isso é uma brincadeira, né? Se existe alguma coisa que é realmente privado da intimidade do ministro, pode-se divulgar o documento com uma tarja preta, como, aliás, está previsto na lei, e como costumam fazer os países civilizados, né? E nós estamos falando de um ministro que não é um ministro qualquer. Esse Alexandre Silveira, ele virou político em 2006. E ele sempre se apresentou ao eleitorado como um personagem modesto, um servidor público, ex-policial. Ele foi delegado, mas ele se apresentava como um ex-policial. E o patrimônio declarado dele, quando ele iniciou essa carreira política, lá em 2006, 18 anos atrás, era de 2,6 milhões de reais. Já não era algo negligenciável. Estamos falando aqui de valores atualizados, né? Hoje, esse ministro tem uma fortuna estimada em 79 milhões de reais. É um ministro milionário e ele atribui o sucesso aos negócios dele. Ou o país está diante de um talento empresarial insuspeitado, que está sendo desperdiçado, inclusive, na esplanada dos ministérios, ou estamos vendo aí mais um caso de enriquecimento mal investigado. Então, contra esse tipo de moléstia, esse tipo de dúvida, não há outro remédio senão a transparência. Quando expurgou o Bolsonaro do Palácio do Planalto, o Brasil pensava que tinha se livrado de um espírito perturbado, um sujeito que tinha o hábito de esconder o comportamento temerário dele embaixo de um tapete centenário. O Bolsonaro impôs 1.108 sigilos de 100 anos durante a gestão dele. E na campanha, o Lula tinha prometido que ia acender a luz. O Lula gosta de dizer, o Brasil voltou. Nessa matéria de sigilo, voltou para trás. O Estadão deu uma notícia em março, informando que o Lula 3 negou, no primeiro ano de gestão, no ano passado, 1.339 pedidos de informação com base nessa lei de acesso à informação. E o governo Lula, no primeiro ano, empurrou para baixo desse tapetão aí do sigilo de 100 anos informações com a agenda da primeira-dama, Janja, a lista dos militares que estavam no batalhão da Guarda Presidencial no dia
da invasão do Palácio do Planalto no 8 de janeiro. Então, vale para o governo atual, Natália, o que o Lula disse num debate na eleição de 2022 para fustigar, para provocar o Bolsonaro. Hoje, qualquer coisinha é sigilo de 100 anos. Foi isso que disse o Lula nesse debate. Ele estava ali fazendo uma tabelinha com a Simone Tebet num debate presidencial e ambos usaram essa mania do Bolsonaro de botar tudo com sigilo de 100 anos para fustigá-lo, para dizer, olha, quem tem tanta coisa para esconder, quem põe tanta coisa embaixo desse tapetão aí dos 100 anos de sigilo, tem muito a esconder. Então, o governo devia respeitar a pregação do próprio presidente durante a campanha, devia soltar esse documento referente ao Alexandre Silveira. E estamos falando de algo que já foram esgotadas todas as possibilidades de recurso, né? Foram 4 pedidos. Então não há mais o que fazer em âmbito administrativo, agora só recorrendo ao judiciário, né? Agora, o governo devia rever isso, liberar esse documento relacionado ao ministro e rever também esses mais de 1.300 sigilos que foram decretados aí no primeiro ano, quantos já não foram agora no segundo ano. O governo Lula precisa rever essa política, primeiro porque o presidente assumiu o compromisso durante a campanha. Segundo, porque a comparação é vexatória, né? Em parte, o Brasil estava livre desse tipo de urucubaca quando mandou o Bolsonaro de volta para casa mais cedo, né? É preciso respeitar a sociedade brasileira e o direito à informação. O famoso quem não deve não teme, né? Ia lembrar justamente dessa frase que você comentava ali da época do debate, de qualquer coisinha era sigilo de 100 anos.